Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria aceitado aquele convite. Algumas coisas devem permanecer enterradas, esquecidas, dissolvidas no tempo. Mas agora, depois de tudo o que aconteceu, a verdade precisa ser revelada. Chris e eu éramos inseparáveis. Passamos por tantas aventuras juntos que achei que nada poderia nos abalar. Mas eu estava errado. Quando ele sugeriu voltarmos à montanha da família, em West Virginia, para relembrar os velhos tempos, algo em mim hesitou. O lugar guardava boas memórias, mas também um estranho desconforto, algo que nunca soube explicar. A viagem começou como qualquer outra. Enchemos o carro de suprimentos, pegamos uma barraca e partimos. Mas à medida que nos aproximávamos do nosso destino, o ambiente começou a mudar. A chuva caiu pesada, o céu se fechou de maneira incomum e o rádio do carro começou a chiar. Quando finalmente chegamos à base da montanha, o silêncio era quase ensurdecedor. Nem o vento, nem os insetos, apenas um vazio absoluto. Montamos acampamento e, com algumas cervejas, tentamos relaxar. Mas então, no meio da noite, ouvimos algo. Passos. Primeiro distantes, depois cada vez mais próximos. Pegamos nossas lanternas e tentamos encontrar a origem do som. Nada. Mas sabíamos que não estávamos sozinhos. Foi quando o rádio portátil que levamos captou um som. Não era estático. Era uma voz, arrastada, quase como se estivesse sendo emitida debaixo d'água. Vocês não deveriam estar aqui? A barraca começou a se agitar violentamente. Algo estava lá fora. Algo que não conseguíamos ver, mas podíamos sentir. O terror tomou conta de nós. Chris pegou uma faca, eu segurei uma lanterna e, de uma só vez, abrimos a barraca. Nada. Apenas a floresta escura, nos encarando de volta. Mas então percebemos. Nossos pés estavam afundando no chão. Como areia movediça, mas viva. Algo nos puxava. Corremos. Corremos como nunca havíamos corrido antes. Mas a floresta parecia se mover, nos cercar, nos guiar para algum lugar. E então vimos uma clareira. No meio dela, uma estrutura de pedra, antiga, coberta de símbolos que nunca havíamos visto antes. E ali, parado, algo nos esperava. A última coisa que me lembro foi Chris gritando. Depois, tudo se apagou. Quando acordei, estava no carro. Sozinho. O sol brilhava, a barraca, a fogueira, tudo estava no lugar. Exceto por Chris. Ele nunca mais foi visto. A polícia disse que ele simplesmente se perdeu. Mas há segredos naquela montanha. Coisas que não deveriam ser descobertas. Agora, toda noite, às 3 horas da manhã, meu telefone toca. O visor sempre mostra o mesmo nome. Chris. Eu nunca atendi. E nunca vou. Mas ontem, algo mudou. O telefone tocou. Pela primeira vez, a ligação não foi ignorada. Sozinho, na escuridão do meu quarto, apertei o botão para atender. O silêncio do outro lado durou alguns segundos. Depois, uma respiração. Lenta, profunda. E então, uma voz que eu conhecia bem. Estou aqui, atrás de você. O telefone caiu da minha mão. Meu corpo paralisou. Lentamente, virei a cabeça para o espelho do quarto. E vi. O reflexo ao meu lado não era meu. Era Chris. Mas não como eu lembrava. Seu rosto estava pálido, seus olhos fundos e vazios. Ele sorriu. Um sorriso que não era humano. O quarto escureceu. As luzes piscaram. O ar ficou denso, pesado, impossível de respirar. Meu corpo se moveu contra minha vontade, puxado para frente, para dentro do espelho. O último som que ouvi foi minha própria voz, vindo do outro lado do vidro. Agora, estou preso aqui, olhando para o meu quarto, para minha vida, mas sem poder voltar. E quem quer que tenha tomado meu lugar, está vivendo por mim. Se um dia você receber uma ligação minha, não atenda.
A noite caía sobre a pequena cidade, trazendo consigo um silêncio inquietante. Lucas nunca teve boas lembranças da casa onde cresceu. As sombras das árvores projetavam formas irreconhecíveis na janela de seu antigo quarto, como se algo sempre estivesse à espreita. Agora, vivendo longe dali, ele jamais imaginou que o passado voltaria a chamá-lo. Até que uma carta chegou sem remetente, apenas com seu nome em tinta vermelha e uma frase enigmática: "Há algo que você precisa lembrar." O envelope parecia ter décadas de existência, amarelado e desgastado. Com as mãos trêmulas, Lucas o abriu e encontrou uma fotografia em preto e branco de sua família, reunida em frente à casa onde passou a infância. Mas havia algo errado. No canto da imagem, um rosto borrado, sem traços definidos, como se nunca tivesse existido, ou como se alguém tentasse apagá-lo da história. No verso da foto, um endereço conhecido: a casa de seus avós, abandonada há anos após um evento trágico que poucos se atreviam a mencionar. Hesitante, mas tomado pela curiosidade, Lucas decidiu voltar. A cidade parecia menor do que ele lembrava, suas ruas trazendo recordações há muito enterradas. Ao chegar na casa dos avós, percebeu que ela estava mais deteriorada do que esperava. A madeira do alpendre rangia sob seus passos, e o ar carregava um cheiro de mofo misturado com um perfume adocicado. Ao empurrar a porta, esta cedeu com um gemido prolongado. O interior permanecia intacto, como se ninguém tivesse pisado ali por anos. Sobre a mesa de centro, a mesma fotografia que recebera pelo correio, mas desta vez, o rosto borrado desaparecera completamente. O relógio na parede marcava meia-noite quando um som rompeu o silêncio da casa. Um sussurro baixo e quase ininteligível percorreu o corredor, fazendo seu coração acelerar. Ele tentou ignorar, atribuindo ao vento, mas então ouviu um ranger distinto no assoalho, como se alguém estivesse se movendo ali com ele. O instinto dizia para sair, mas a curiosidade foi mais forte. Seguindo os sons, Lucas chegou ao antigo escritório de seu avô. A porta estava entreaberta, e a fraca iluminação revelava algo sobre a escrivaninha. Um diário de couro envelhecido, aberto exatamente em uma página específica. As palavras escritas à mão falavam de um segredo que jamais deveria ser revelado. O diário pertencia a seu avô e mencionava algo sobre aqueles que nunca descansam. Antes que Lucas pudesse continuar a leitura, algo capturou sua atenção no espelho ao lado da estante. Uma figura escura, sem rosto, o observava da soleira da porta. Ele girou rapidamente, mas o corredor estava vazio. O diário escorregou de suas mãos e caiu no chão. Quando seus olhos voltaram à página aberta, as palavras haviam mudado. Você nunca deveria ter voltado. O medo tomou conta de Lucas. Seu peito arfava e sua mente tentava encontrar explicações lógicas para o que acabara de acontecer. Ele pegou o diário do chão e saiu apressado do escritório. A cada passo, o ranger do assoalho ecoava, como se a casa estivesse sussurrando sua presença. Ao atravessar o corredor, uma porta que antes estava fechada se abriu lentamente, revelando um quarto que ele não se lembrava de existir. Dentro, um berço antigo balançava sozinho, e brinquedos envelhecidos estavam espalhados pelo chão. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que as paredes estavam cobertas de rabiscos infantis, desenhos de sombras e olhos. No centro do quarto, uma boneca de porcelana sorria para ele, seus olhos parecendo segui-lo conforme se movia. Algo dentro dele dizia para sair dali o mais rápido possível. Ele fechou a porta com força e correu para a saída da casa. Mas, ao abrir a porta da frente, percebeu algo aterrador. O mundo lá fora havia desaparecido. No lugar da rua e das árvores, havia um vazio denso, um negrume absoluto. O vento cessou e o silêncio foi cortado por uma risada infantil, vinda de todos os lados.
Lucas fechou os olhos tentando controlar o pânico. Quando os abriu novamente, tudo voltou ao normal, mas ele sabia que algo dentro daquela casa estava brincando com sua sanidade. Lucas decidiu ficar. Ele precisava entender o que estava acontecendo e qual era a verdade sobre sua família. Voltou ao escritório e folheou mais páginas do diário. Cada entrada era mais perturbadora que a anterior. Seu avô mencionava vozes na casa, portas que se fechavam sozinhas e sonhos onde via uma criança de olhos negros sussurrando segredos impossíveis. Uma anotação em especial chamou sua atenção. O elo perdido deve ser encontrado. Aquele que está esquecido ainda está aqui. Lucas franziu a testa. Quem era essa pessoa esquecida? Seria o rosto borrado na foto? Antes que pudesse refletir mais, uma batida forte na janela o fez pular. Lá fora, algo o observava da escuridão. Lucas percebe que está preso em uma linha tênue entre a realidade e um pesadelo ancestral. As vozes na casa tornam-se mais insistentes. O diário menciona um ritual antigo que foi interrompido anos atrás. Lucas começa a duvidar de sua própria sanidade. Ao encontrar uma passagem secreta no porão, Lucas descobre um altar coberto de símbolos. Ele percebe que algo foi selado ali décadas atrás, e sua presença na casa está enfraquecendo essa barreira. Algo quer ser libertado. A verdade finalmente é revelada. O rosto borrado na foto pertence ao irmão gêmeo de Lucas, que desapareceu ainda bebê. Sua alma foi usada em um pacto para proteger a família de uma entidade. Mas agora a dívida precisa ser paga. Lucas precisa escolher: se tornar o novo guardião do segredo ou libertar seu irmão e encarar as consequências. A batalha final contra a entidade leva a um desfecho inesperado. O quarto parecia normal, mas Lucas sentia o peso de algo invisível. O reflexo no espelho não era mais um simples reflexo. Seu irmão estava ali, observando-o do outro lado do vidro, esperando. Ele sentia a pressão do tempo se esgotando. A entidade sussurrava ao seu redor, tentando convencê-lo. Torne-se o guardião, proteja o segredo, e você viverá. Mas a voz de seu irmão também ecoava. Liberte-me, e acabe com isso de uma vez por todas. Seu coração martelava. Se escolhesse ser o guardião, assumiria o papel de seu avô e de todos os que vieram antes, presos em um ciclo de terror sem fim. Mas, se libertasse o irmão, as consequências seriam imprevisíveis. Algo dentro dele dizia que a entidade não os deixaria sair vivos. Lucas fechou os olhos e tomou sua decisão. O espelho começou a rachar. Lucas levantou a mão e encostou no vidro frio. Eu escolho libertar você, sussurrou. O chão tremeu, o ar ficou pesado e um grito ensurdecedor ecoou pela casa. A entidade emergiu da escuridão, furiosa. Ela era uma sombra disforme, com múltiplos rostos contorcidos que gritavam em desespero. Lucas sentiu uma força invisível puxá-lo para trás. O espelho se estilhaçou e seu irmão caiu para o chão, ofegante, finalmente livre. Mas a entidade não permitiria que eles escapassem tão facilmente. As luzes piscavam, os móveis flutuavam e uma tempestade se formava dentro da casa. A criatura investiu contra eles. Lucas segurou a mão do irmão e, juntos, correram para a saída. Mas a porta da casa se fechou sozinha, trancando-os lá dentro. O tempo estava se esgotando. Lucas percebeu que a única maneira de acabar com aquilo era desfazer o ritual original. Ele e seu irmão correram até o porão, onde os símbolos ancestrais ainda estavam desenhados no chão. A entidade rugiu de fúria, tentando detê-los. Ela precisa de um sacrifício, sussurrou seu irmão. Alguém tem que ficar. Lucas olhou ao redor. A entidade precisava de um guardião. Mas e se... Ele pegou o diário do avô e rasgou as últimas páginas, as que mantinham o segredo vivo. A entidade gritou em desespero, enfraquecendo. Seu poder estava ligado às palavras, à história que os antepassados haviam escrito. Sem ela, não havia mais maldição. O chão se abriu. A entidade foi sugada para a escuridão, enquanto a casa começava a desmoronar.
Lucas e seu irmão correram para fora no último segundo. Eles caíram na grama, olhando para a casa desmoronando atrás deles. O pesadelo finalmente tinha acabado. Ou assim eles pensavam.